Quem vem até o Dr. João Palma para fazer um implante de dentes quer se livrar de constrangimentos com dentadura, acabar com aquele sofrimento na hora das refeições, mas principalmente quer ficar bonito, com uma boa aparência, melhorar o sorriso. Dr. João Palma, o enxerto de osso interfere muito no resultado estético mesmo do implante? Anice, interfere bastante, tá? Porque o enxerto ósseo proporciona que a gente coloque os implantes na posição exata, a melhor posição possível para se colocar o dente posteriormente, né? Quando você não tem um enxerto ósseo, não tem uma reconstrução óssea, tá? Você coloca o implante fora da posição exata. E muitas vezes isso compromete a estética. Por quê? Porque perde o apoio de lábio, perde a curvatura facial. Então, o implante, em muitos casos, quando uma pessoa tem uma perda óssea muito excessiva, é fundamental para se ter o resultado final. Só precisa de um enxerto de osso aquela pessoa que demorou demais para fazer um implante de dentes? Não. Normalmente, a pessoa que demora muito tempo, ela extrair os dentes prematuramente, por exemplo, muito nova, extrair os dentes, tá? Ela tem uma perda óssea maior, claro. Por quê? Porque perdeu o estímulo, né? Esse osso perdeu o estímulo e ele reabsorve, perde o osso fisiologicamente, né? Mas tem outros fatores também que geram perda óssea. Por exemplo, uma extração atraumática, uma extração que tenha fraturado o osso. Num caso de um acidente que tenha fraturado o osso, então ocasiona perda também. Que tipo de exame me mostra claramente se eu estou precisando ou não desse procedimento? Nós partimos para os exames radiográficos, né? O primeiro exame radiográfico que nós usamos para dar uma panorâmica da boca é a radiografia panorâmica, né? Essa radiografia panorâmica vai mostrar para a gente um todo, né? A partir dessa panorâmica, nós usamos muito uma tomografia, tá? A tomografia de maxila, a tomografia de mandíbula. Essa tomografia vai dar exatamente quanto de osso tem, vai mostrar exatamente a posição dos nervos, para a gente poder planejar e colocar a quantidade de osso necessária. É osso de verdade, doutor, que vai ser usado para suprir esse desfalque? Vanessa, nós temos 3 tipos fundamentais de osso, que já está consagrado em termos de resultado, né? Nós temos o osso autógeno, que é o osso da própria pessoa, né? Vai depender esse osso, por exemplo, da quantidade de osso necessária. Um paciente que tem uma perda muito excessiva, nós precisamos de usar, se a opção for usar o osso da própria pessoa, nós usamos o osso da crista ilíaca, da calota craniana, tá? São cirurgias mais invasivas, são cirurgias que normalmente a gente faz em nível hospitalar. Uma cirurgia que usa uma anestesia mais profunda, normalmente uma anestesia geral, tá? Nós temos a opção, que é a opção mais usada na atualidade, de bancos de osso. Em termos de Brasil, nós temos um banco de osso bastante sério, bastante confiável, que nos fornece osso, tá, dentro da quantidade necessária. Então são cirurgias menos invasivas, porque você não tem a necessidade de tirar o osso do próprio paciente. Podem ser feitas inclusive aqui dentro? São feitas aqui. No consultório? No consultório, porque nós temos um centro cirúrgico montado, né? Nós montamos o centro cirúrgico pensando nessas cirurgias maiores, né? Então, esse enxerto de halógeno, de banco de osso, dá um resultado tão quanto o enxerto do próprio paciente, tá? E nós temos uma terceira opção ainda, tá? Nós temos a opção de osso liofilizado. São ossos preparados. Hoje o osso usado no mundo inteiro é de origem bovina, né, que já foi consagrado como o melhor resultado, né? Então também oferece muito bom resultado. Alonga um pouco o tempo de tratamento, mas oferece muito bom resultado. Existe algum risco de rejeição? Não, a rejeição não tem, porque se você trabalhar com o osso da própria pessoa, não tem rejeição, porque já vem célula sanguínea e tudo mais. O osso de banco de osso e o osso liofilizado é uma matriz óssea. Ela vem totalmente sem nenhuma proteína, sem nada. Então a gente usa como uma matriz óssea. Ele não tem vitalidade. Não tendo vitalidade, ele não tem rejeição. Então o índice de sucesso, o índice de rejeição é praticamente zero. E o índice de sucesso é muito alto. Quanto tempo geralmente o paciente fica na sala de cirurgia? Vai depender muito do ato cirúrgico, né? Tem cirurgias que são cirurgias extremamente rápidas, cirurgias mais complexas, né? A média de uma cirurgia de enxerto ósseo, quando a gente fala de uma antroplastia, que é o levantamento do assoalho do seio maxilar, que é um enxerto mais detalhado, cirurgia de média de 2 horas, 2 horas e meia. Aí o pessoal deve estar ali dizendo, Vanice, vai lá, pergunta sobre o pós-operatório, né? Vou sentir muita dor, é muito sofrimento, como é que é? Não, nas cirurgias menos invasivas, né, mesmo nas maiores, que a gente trabalha com banco, ou trabalha com osso liofilizado, é muito menos invasivo. Então, porque a cirurgia, quando se remove o osso do próprio paciente, é um pouco mais doída, né? Tem um pós-operatório que tem que cuidar um pouco mais. As cirurgias menos invasivas é menos traumática.
Tá? Por quê? Porque é menos invasiva. E você prepara o paciente antes. Não é se doer, vão medicar, se doer, vai fazer. Não, você faz a medicação antes. O paciente, quando passa o efeito anestésico, já está medicado. Então tem tido um pós-operatório muito bom. Não tem tido nenhum problema com dor, com inchaço. Caso outro, fica um pouquinho roxo, um pouquinho inchado, mas é muito pouco. Tolerável. Tolerável, muito tolerável. Qual que é o tempo mínimo de prazo de intervalo entre o enxerto ósseo e a colocação dos implantes? Ótima colocação, porque isso depende muito de dois fatores. Primeiro, a escolha do osso. Tá? Quando se trabalha com osso autógeno, embora é mais invasivo, como eu já disse, ele diminui o tempo. Com 4 meses, 5 meses, você pode abrir e colocar os implantes. Quando se trabalha com banco de osso, esse osso demora a média de 8 meses para transformar 100% no osso do próprio paciente. Porque o que a gente quer, na verdade, é colocar os implantes em osso natural, osso daquela região. Né? Então você tem que esperar esse osso ter um amadurecimento ósseo, ter uma integração óssea para se colocar o implante. Então o osso de banco, a média de 8 meses, numa média de 8 meses, vai depender, claro, do volume de osso, quanto osso for usado. Tá? Tem casos que pode ser um pouco mais cedo. E o osso liofilizado é um osso que demora um pouco mais, porque ele demora um pouco mais para fazer a transformação do osso liofilizado para o osso do próprio paciente. A média de 10 a 12 meses nessa média. Ficou claro? Se tiver alguma dúvida, você pega, já marca um horário ali na agenda disputadíssima do Dr. João Palma, vem sentar nessa cadeira que ele vai recebê-lo com todo prazer. Tem uma folguinha para tomar um cafezinho? Sim, claro. Legal, vamos lá.